Oi gente, como é que vocês estão? Voltei depois de muito tempo aqui pro canal. Eu tenho certeza que quem me acompanha viu que eu tô um bom tempo sem postar nada aqui. Na verdade foi muita falta de criatividade minha, porque na verdade eu tava muito sem ideia do que fazer. E aí eu fiquei pensando no que eu podia trazer pra falar aqui pra vocês, pra não vir aqui, né, falar nada. Então hoje eu vou falar pra vocês uma novidade. Quem me acompanha lá no Wattpad sabe que eu tenho um livro escrito e publicado lá, que eu escrevi em 2013, 2014 mais ou menos. E tem a ver também com um aplicativo de celular, que é disponível para Android e para iOS, que eu já vou falar dele um pouquinho. Então se você não me acompanha na rede social, que é o Instagram, eu vou deixar ele passando aqui desse lado aqui para você poder ver e me acompanhar por lá, que lá eu tô sempre postando as coisas que tá acontecendo, se tem alguma novidade, se eu tô publicando alguma história nova. Então, vamos lá. O aplicativo que eu vou falar hoje pra vocês é um aplicativo chamado Episode. Eu até vou chegar pro lado aqui pra poder ir passando ele aqui, pra vocês poderem ter uma ideia de como ele é. Então, o aplicativo Episode, na verdade, ele é um aplicativo barra um game, né, disponível para iOS e para Android, que tem várias histórias incluídas nele, como drama, suspense, terror, aventura. Tem umas coisas bem clichês assim de filme que eu diria que a gente já tá acostumado a ver ou a escutar. E ele também te possibilita você escrever uma história caso você queira e meio que publicar dentro desse aplicativo para que outras pessoas possam jogar a sua história. E aí vocês vão se perguntar, o que eu tô fazendo nesse aplicativo? Bom, como eu falei, né, eu tenho uma história no Wattpad que eu publiquei em 2014 e, bom, já tem muito tempo na verdade. E aí eu uso esse aplicativo já tem muito tempo, mais de 5, 6 anos mais ou menos. Na época era nem muito conhecido, a imagem desse jogo era até um pouco ruim. E aí eu continuava jogando ele por gostar mesmo de ler e ficar fazendo escolhas, né? É sempre legal meio que você controlar o personagem, controlar o que vai acontecer na história, esse tipo de coisa assim. Eu sempre gostei muito. E aí eu tava jogando um dia e lá no cantinho, vocês vão ver aqui no canto, tem uma barrinha que mostra que você pode escrever a sua própria história e publicar para as outras pessoas verem. E aí eu falei, caramba, será que é muito difícil fazer uma história aqui, né? Um jogo para as outras pessoas conseguirem jogar e ler? E aí eu fui atrás para poder saber mais sobre. E, rapaz, eu vou te contar, é bem complicado, viu? É um tipo de esquema, assim, de código, tem muita coisa que você tem que aprender. E eu levei mais ou menos umas 2 semanas para conseguir entender. Ah, outra coisa. Esse aplicativo, ele é totalmente em inglês, né? Eu acredito que talvez tenha algumas histórias em português, mas acho que é muito raro, porque quase não tem... Bom, pelo menos eu não vi, né? História em português. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a pegar os macetes, né, vamos dizer assim, desse aplicativo, eu tava escrevendo a história em português, que, na verdade, o nome era Sobreviventes. Eu pensei em pegar nesse tema, né, uma história que fosse de um apocalipse zumbi, bem comum, né, todo mundo tá acostumado e sabe, e transformar essa história em português. Só que não tava tendo um público em português, né, os brasileiros. Então, na verdade, tava tendo um público em espanhol. Tinha muita gente espanhol que falava, nossa, obrigada por ter escrito a história, que eu consegui entender, mesmo sendo em português e não sei o que lá. Eu, caramba, mas não era esse público que eu tava tentando, né, chegar. Aí, resumindo, eu apaguei a história e comecei a escrever a mesma história, só que em inglês. E aí eu vi que teve muito mais pessoas interessadas e muito mais gente que foi atrás para poder ler. Inclusive o nome continuou o mesmo, só mesmo passou para... Na verdade, só passou do português Sobreviventes para o inglês Survivors. E aí, né, tudo certo. Todo mundo lá lendo. E aí eu vi que realmente... Mesmo que tivesse na App Store, muitos brasileiros reclamando que não tem história em português e tudo mais, que eu tava pensando, né, que eu poderia, de repente, trazer uma história, ajudar todo mundo que tivesse interesse e tudo mais, essas pessoas ainda assim não chegariam na minha história do jeito que eu tava esperando. Então eu falei, vou lançar primeiro em inglês, divulgando que eu sou uma escritora, né, brasileira,
para que chame a atenção de pessoas brasileiras a querer me pedir para escrever uma história totalmente em português. Bom, como me achar lá no aplicativo? É bem simples, você vai na App Store ou na Google Play, procura Episode, eu vou estar deixando aqui, como sempre, o passo a passo de como baixar. E aí você clica lá, assim que você encontrar o ícone para poder baixar, você vai baixar, ele vai te pedir para você entrar com uma conta, você pode entrar com o Facebook ou com uma conta Gmail. E aí não tem problema se for @hotmail, @gmail, @outlook, de qualquer forma você vai poder entrar. E aí vai abrir uma gama de opções de histórias, desde histórias de thriller, terror, comédia, drama, sério, tem todo tipo de categoria que você imaginar nesse aplicativo e jogo. E aí, para poder achar minha história, é bem simples. Você vai na barrazinha lá de cima de pesquisar e vai digitar Survivors. Se não me engano, é a primeira história que aparece, tá escrito meu nome, Tatiana Nogueira. E aí você só clica e ele já te disponibiliza para você poder jogar. Esse game, ele te disponibiliza, se não me engano, de 3 a 4 cupons, né, tickets, diariamente. Cada ticket que você usar, você vai ler um episódio ou capítulo de cada história que vai ter lá no aplicativo do jogo. Então, essa foi a minha novidade super, né? Fiquei muito tempo sem vir aqui pra falar isso. Mas na verdade eu tô escrevendo já deve ter uns 2 meses. Agora que eu tô mais adaptada, agora que eu já sei bem mais, entendo bem mais. E também pra dizer que assim que eu terminar essa história, eu tô pensando muito, muito, muito mesmo em fazer uma versão interativa do livro, né, que eu escrevi no Wattpad, Alice Está Morta, que eu tenho quase certeza que todo mundo vai querer jogar, porque todo mundo praticamente gostou muito da história. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.